Pois é, né? Vamos passar aqui nesse vídeo duas entrevistas de jogadores de futebol de zona mista e depois vamos fazer um comparativo do trabalho do Tite com o do Arthur Jorge, feito por Nicola, e vai chegar naquilo que a gente sempre falava. Mas peço antes que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal, hyping, tudo isso aí, né? Compras pelos canais, os links estão aqui embaixo, você pode comprar todas as lojas parceiras, bons preços, qualidade e ajuda o canal. Então vamos ao primeiro vídeo. É até engraçado, né? Porque ele mesmo não deu falta no campo e aí o VAR vai e chama. Então eu cheguei nele e perguntei pra ele o porquê que ele tinha dado a falta, né? Porque sim, eu chego em velocidade, mas eu paro assim e ele mesmo que escora a bola e se joga. Ele falou que não, que teve um joelho ali, não vi nenhum joelho também, que acabou acertando o jogador e aí causou esse impacto nele pra ele marcar a falta. Realmente, a gente acaba vacilando em alguns aspectos de concentração, mas são lances que às vezes o jogo já está acabando, não tem necessidade de trabalhar uma bola lá atrás, às vezes dá pra gente dar uma rifada, fechar a casa, porque realmente já está acabando a partida, então não vale a pena correr esse risco, e são riscos desnecessários que a gente vem correndo, mas a gente está trabalhando para melhorar cada partida. Pois é, o Cauã Moraes reclama aí, né? Comenta que para ele não foi de falta, etc e tal, né? Que ele parou na jogada, o jogador bateu, mas encostou, já era, né? Então, assim, eu nem questiono muito isso não, porque a arbitragem foi bem complacente com a gente, então não vou ficar questionando muito não, tá? A verdade é essa. E o Sinisterra feliz pela sua sequência de jogos. Isso é muito importante, a sequência de jogos, principalmente para esse jogador que tem um potencial gigantesco. Ele 100% em forma, será o nosso melhor atacante, não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Agora vamos assistir o vídeo do Nicola. A pontuação entre Arthur Jorge e o técnico Tite enquanto comandantes do Cruzeiro. O Tite esteve à frente do Cruzeiro por 8 jogos no Brasileiro, o Arthur Jorge completou o 9º, nesse final de semana na vitória por 2-1 contra a Chapecoense. E o desempenho é completamente diferente, nem parece que os caras estiveram à frente do mesmo time. Tite somou 17% dos pontos contra 70% de Arthur Jorge. O Tite com 17% seria rebaixado possivelmente com a pior campanha do campeonato. E o Arthur Jorge com 70% certamente brigaria por título. O Tite não conseguiu nenhuma vitória contra 6 do Arthur Jorge. O Tite empatou 4 vezes contra um empate do Arthur Jorge. O Tite perdeu 4 vezes para 2 derrotas do Arthur Jorge. Termos de gols marcados, 8 gols no time de Tite, 15 do Arthur Jorge. Gols sofridos, o time do Tite sofreu 16, o time do Arthur Jorge sofreu apenas 11. A constatação a partir desses números: se o Arthur Jorge não tivesse chegado tão tarde, o Cruzeiro certamente brigaria. Se não por título, mas por vaga em Libertadores da América e para figurar entre os 3, 4 primeiros. Com a passagem do Tite, o Cruzeiro ficou bem distante dos principais objetivos no campeonato. Pois é, o que é o preço de uma teimosia, né? O Cruzeiro errou 2 vezes. Primeiro em contratar o Diniz, depois em contratar o Tite. Quando da contratação do Diniz já foi errada, a torcida não queria, ninguém queria, mas a diretoria não escutou ninguém, contratou e deu no que deu, né? Depois, quando foi contratar o Tite, foi a mesma coisa. Torcida, imprensa, todo mundo falando que não. Mas contrataram. O que aconteceu? Foi um fiasco danado. Mas ganhou o Campeonato Mineiro. Qualquer um ganharia aquele Campeonato Mineiro. O Atlético detonado pelo Sampaoli, sem time, todo desorganizado. Então, fez mais do que obrigação com o elenco do Cruzeiro. Então, é isso aí. Aí o Nicola vai e compara o trabalho do Arthur Jorge com o trabalho do Tite. Puxa vida, em 8 jogos do Tite, 8 jogos do Nicola. Em 8 jogos do Tite, o Tite fez 4 pontos de 24. O Arthur Jorge já fez todos que o Tite não fez. 23 menos, terou o 9º jogo ontem, 23 menos 4 é o que ele fez, né? Então assim, não dá nem para comparar, né? Agora, tudo isso fruto da teimosia, né? Poderia estar tranquilamente, né, brigando por coisa maior. Aí ele comenta que o Cruzeiro poderia estar brigando por título talvez, mas por uma Libertadores, segundo, terceiro lugar. Eu acho que não. Eu acho que se o Arthur Jorge estivesse desde o início desse campeonato, o Cruzeiro estaria sim brigando por título. Por quê?
com certeza estariam uns 4 pontos do Palmeiras. Os 4 pontos. Vai ter, com os confrontos diretos aí, ó, já tirou 2, pode tirar mais 3. Então, assim, foi um despautério a contratação do Tite. Nada contra a pessoa do Tite, mas a gente já sabia que não ia dar certo. Ou seja, era uma tragédia anunciada. Não ia dar certo. Métodos ultrapassados que não dariam certo. E como de fato não deu. Como de fato não deu, é isso aí. Agora é uma pena, né? É uma pena porque quando a gente vê o trabalho do Arthur Jorge, cheio de vitórias, apenas uma derrota, 2 derrotas, se não me engano, e o Cruzeiro com esse time aí embalado, para mim o Cruzeiro joga o melhor futebol do Brasil, né? E a gente nesse problema. Mas o Cruzeiro ontem sofreu para ganhar do Chapecoense. O que acontece, gente? É muito difícil quando você joga com clubes que estão na zona de rebaixamento. É muito difícil. Porque eles dão a vida para vencer, porque eles precisam de melhorar a condição deles. Então eles dão a vida para vencer. E vou falar mais. Se o Cruzeiro tivesse continuado com o Tite, hoje nós estaríamos com menos pontos do que o Chapecoense, por exemplo. Nós teríamos menos pontos que a própria Chapecoense. Já imaginaram que situação difícil, né? A gente não ia poder nem respirar direito, porque estaríamos numa situação delicadíssima, né? Graças a Deus que o Arthur Jorge veio a tempo e a gente conseguiu consertar esse problema. Agora é só glória, glória, glória. Semana que vem, essa semana na verdade, né, tem o jogo do Cruzeiro contra o Barcelona de Guayaquil. Muito importante que o Cruzeiro obtenha um grande resultado. Que grande resultado? Vitória. Só a vitória interessa. Senão tem que depender dos outros e não dá para ficar dependendo de ninguém. Tem que confiar, jogar para vencer e procurar o gol intermitentemente e vencer esse jogo, né? A imprensa elogiou a defesa do Otávio para o pessoal lá do Seleção Sport TV. A defesa do Otávio foi a defesa mais difícil do campeonato até a presente data. Otávio é um jogador que não demora muito para chegar a proposta para ele, porque ele é novo e tem o biotipo e o perfil de grande goleiro. Fica aí um grande abraço, fui! É até engraçado, né? Porque ele mesmo não deu falta no campo e aí o VAR vai e chama. Então eu cheguei nele e perguntei pra ele o porquê que ele tinha dado a falta, né? Porque sim, eu cheguei em velocidade, mas eu paro assim e ele mesmo que escora a bola e se joga. Ele falou que não, que teve um joelho ali, não vi nenhum joelho também, que acabou acertando o jogador e aí causou esse impacto nele pra ele marcar a falta. Realmente, a gente acaba vacilando em alguns aspectos de concentração, mas são lances que às vezes o jogo já está acabando, não tem necessidade de trabalhar uma bola lá atrás, às vezes dá pra gente dar uma rifada, fechar a casa, porque realmente já está acabando a partida, então não vale a pena correr esse risco, e são riscos desnecessários que a gente vem correndo, mas a gente está trabalhando para melhorar cada partida.